Bom dia, Dr. Tiago Pereira, bem-vindo ao Fórum TSF. Tiago Pereira é o coordenador do Gabinete de Crise da Covid da Ordem dos Psicólogos. Ora, temos falado ao longo destes anos das graves consequências da herança que estes tempos de pandemia nos podem deixar a nível da saúde mental. Esta é uma das áreas em que é urgente intervir agora para tentar disfarçar ao máximo ou limitar ao máximo esta cicatriz que a doença nos pode deixar. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Efetivamente é absolutamente urgente nós termos uma intervenção de forma sistemática e organizada sobre este problema. Eu creio que se há algo que resta e que sobra também da pandemia que nós vivemos é esta perspectiva de que existe um conjunto de incerteza significativa na nossa vida. E, na verdade, hoje ainda não sabemos todas as consequências na dimensão da saúde mental desta pandemia que vivemos. Sabemos, é certo, que os tempos de, digamos assim, de saúde sanitária são diferentes dos tempos em termos de impacto nas questões mais socioeconómicas, que são também diferentes dos impactos na saúde psicológica. Tivemos, infelizmente em Portugal, com a grave crise socioeconómica que atravessamos há cerca de uma década, uns impactos estendidos no tempo na área da saúde mental. Sabemos muito e temos que ter isso presente, tal qual temos que ter presente alguma humildade para irmos avaliando estas situações e irmos percebendo também a partir de estudos científicos as consequências da pandemia que vivemos, como é um exemplo por, enfim, estar um pouco na ordem do dia, um estudo que se conheceu hoje ou que foi amplamente divulgado hoje acerca do maior risco de desenvolvimento de problemas de saúde mental, nomeadamente ansiedade e depressão, em pessoas que recuperaram da Covid e, portanto, que estiveram infectadas com a Covid-19. E, nesse sentido, creio que devemos ter alguma humildade e esperar algum tempo até termos uma certeza mais concreta dos impactos da pandemia. Em todo caso, sabemos que é urgente sistematizar e organizar intervenções que respondam à necessidade das pessoas. Até porque quando falamos de saúde mental, muitas vezes não somos os melhores exemplos para fazer o nosso próprio autodiagnóstico, porque se nos dói um braço, se partimos uma perna, se nos arranhamos, dói e percebemos que há ali um problema que temos que resolver. Na saúde mental as coisas por vezes são muito mais complicadas. É verdade, Manuel Cássio, e nós temos de facto procurado alertar para esta dimensão, que é uma ideia da importância do reforço da literacia em saúde, de forma global, mas também em saúde mental. Portugal ainda tem alguns problemas neste âmbito, nesta perspectiva da forma como as pessoas conseguem reconhecer as situações pelas quais estão a passar. E da vergonha dizer que têm problemas. Exatamente, e de isso estar associado por vezes ainda a algumas situações de estigma, pese embora eu creio que o estigma não explique tudo. É muito mais explicativo o facto de que existem pessoas que, reconhecendo que têm um problema, procuram ajuda e não encontram essa ajuda. É hoje muito difícil, particularmente aos cuidados de saúde primários, com uma carência enorme de psicólogas e psicólogos nos centros de saúde e de outros profissionais de saúde mental, responderem às necessidades que já existiam pré-pandemia e que foram claramente agravadas nesta pandemia. E isso é também, de certa forma, estigmatizante, porque se eu procuro ajuda para um problema e não a encontro, e sistematicamente não a encontro, isso, de certa forma, faz com que eu me encerre mais e, de facto, isso acaba por provocar esse tipo de situações. Em todo caso, volto a frisar, é muito importante que nós, à semelhança do investimento que foi feito, por exemplo, nas escolas, onde hoje há uma rede de profissionais de saúde mental, incluindo psicólogas e psicólogos, mais disponível para sinalizar situações onde, inclusivamente em determinadas respostas de apoio à violência e outras, existem mais esta percepção e mais este contributo, também os cuidados de saúde primários possam, de certa forma, reforçar e responder a esta grave crise que nós vivemos nesta área. E esta é uma das áreas a que cada um de nós deve estar ainda mais atento e tomar atenção. Muitas vezes temos tendência a valorizar, estou triste, estou chateado, as coisas no emprego não estão bem, e negligenciamos questões que podem depois originar problemas de mais grave resolução.
Sem dúvida. Aliás, a não resposta a esse tipo de situações e o agravar dos problemas, de facto, vai-nos trazer, de certa forma, um sofrimento sucessivo mais significativo e uma muito maior dificuldade depois de resposta a este problema. E é exatamente a esses primeiros sinais que nós devemos reagir, e devemos reagir individualmente, mas também a sociedade deve estar preparada para os identificar e nos ajudar a encontrar as respostas para eles. É por isso também temos apelado a que nos locais de trabalho, por exemplo, possa ser reforçada a vigilância sobre os trabalhadores e reforçados os sistemas de proteção e de prevenção, por exemplo, dos riscos psicossociais das trabalhadoras e dos trabalhadores, que isso também aconteça junto das populações mais velhas, que se organizem rapidamente e urgentemente programas que respondam aos profissionais de saúde, de educação e da área mais social que estiveram na primeira linha do combate à pandemia e que estiveram em sobrecarga e em sofrimento psicológico durante um período muito significativo de tempo e que se encontrem as respostas. Porque elas são possíveis. Nós temos tido exemplos abundantes, Europa fora, nos países com os quais nós nos gostamos de comparar, de programas, desde o Reino Unido, que tem há muitos anos programas organizados de resposta de prevenção e de resposta imediata a problemas de ansiedade e depressão junto do seu Serviço Nacional de Saúde, programas que foram montados, por exemplo, muito recentemente em Itália, que aprovou no Orçamento de Estado para este ano uma verba de 20 milhões de euros para a criação de vouchers que permitem às pessoas procurarem ajuda quando não a encontram nos sistemas públicos, acompanhado por um programa grande de reforço daquilo que é a assistência territorial e psicológica de uma forma mais sistemática nestas situações e, portanto, existem estes exemplos e nós temos que rapidamente recuperar em Portugal das mais de 2 décadas que nós levamos de atraso, de não investimento, 2 décadas nas quais nós vivemos, repito, uma grave crise socioeconómica que ainda hoje impacta em sofrimento psicológico em algumas pessoas que nessas alturas perderam o emprego, estiveram expostas a situações de precariedade, não conseguiram cumprir objetivos de vida, mais uma pandemia, de certa forma, em cima. É muito importante que atendemos a esta componente e que não deixemos que a saúde mental e o bem-estar, que hoje e bem está em agenda, deixe de estar em agenda. Porque, na verdade, as pessoas são, objetivamente, o grande recurso que o país tem para se levantar e recuperar desta crise e para, de certa forma, poder florescer com coesão e equidade, dando condições para que as crianças, os jovens, as pessoas adultas, as pessoas mais velhas possam viver bem a sua vida neste nosso país.